Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, já agora preparando para 2020. 3 eclipses logo no primeiro semestre, outros 3 no segundo semestre. Nesse vídeo me acompanhe porque você vai entender as nuances, as tendências dos 3 primeiros que ocorrem lá no primeiro semestre de 2020. Desses 3 primeiros, 2 são eclipses lunares e 1 é um eclipse solar. Os 2 eclipses lunares ocorrem nos dias 10 de janeiro e 5 de junho. E o solar, que vai acontecer dia 21 de junho, acontece pouco depois desse outro, que era lunar, no dia 5/6. Só lembrando que um eclipse lunar ocorre quando a Lua está chegando na fase cheia. Isso significa que ela vai ficar no eclipse atrás da Terra, com a Terra projetando sua sombra sobre ela. No caso de 10 de janeiro, vai acontecer com a Lua no signo de Câncer e com o Sol ali do outro lado, no signo oposto, Capricórnio. Esse primeiro eclipse pode atingir a coletividade no sentido mais material, profissional, imobiliário, nas questões que envolvem a produção de empregabilidade e naquelas que envolvem a formação de núcleos familiares, a assistência às famílias, a produção e a ocupação de territórios, de terrenos, casas, prédios ou fazendas, sítios e coisas similares. Esse é um eclipse de bastante exagero, A Lua vai estar, em astrologuês, em oposição a Júpiter, Sol e Mercúrio, logo de cara. O que implica durante essa passagem, durante todo o período até o outro eclipse lunar, que é em junho, que algumas das comunicações vão precisar ser reajustadas, Eclipses, em geral, são guinadas, são momentos em que a gente não tem total controle sobre as realidades que nos cercam. Quando ele ocorre, há uma tendência de que suas características se prolonguem no tempo até o eclipse seguinte. E, claro, isso vai se diluindo com o tempo. Mas, em princípio, especialmente ali no mês de janeiro, fevereiro, março, que são os meses em que vai ter essa tendência ainda muito forte, as dificuldades de comunicação podem atingir meios de comunicação, pessoas que se expressam por via verbal ou por escrito, porta-vozes, ministros, que são, entre outras coisas, em astrologia mundial, regidos por Mercúrio, reformulações, revoluções, alterações, incidindo sobre sistemas de crenças, reformas em templos, igrejas, enfim, em todos os lugares e focos de atenção religiosa, isso em se tratando da comunicação ali, da oposição que a Lua faz com o planeta Júpiter, que rege esses assuntos. E além disso, desses fatores religiosos, reformulações em esferas do ensino. Tanto Mercúrio quanto Júpiter, uma parte rege o ensino fundamental e médio, outra parte rege o ensino superior. Em astrologia mundial, se a gente for colocar aqui, nesse mapa que me acompanha enquanto eu falo, o ascendente, como se fosse o 0 grau de Áries, essa oposição, esse eclipse, vai acontecer no eixo Câncer-Capricórnio, portanto, nas casas 4 e 10 solares, Isso significa que essas situações envolvendo o passado, a família, o poder, os assuntos ligados às coordenações, diretorias, gerências, presidências dos países, de empresas e outras organizações, tudo isso está sendo afetado. É sempre uma mudança de diretriz, uma mudança de foco, de entendimento, e muitas ingerências podem ser feitas nesses campos que eu já mencionei, que são educacionais, de sistemas de construção, sistemas de organização, administração e nos sistemas também de habitação. Eclipses ocorrendo no eixo Câncer-Capricórnio mexem muito com o sistema emocional, com a forma como as pessoas tendem às vezes a mascarar a maneira com a qual sentem, com que as pessoas expressam a si mesmas emocionalmente, e interfere sobre os esforços que as pessoas às vezes fazem para ocultar aquilo que realmente estão sentindo, de forma a se verem respeitadas, consideradas, ou então fazerem todo esse esforço para se manterem no controle de alguma coisa.
coisa às custas de intimidade, às custas da possibilidade de descanso, nutrição, afeto e cuidado. Muita gente que tem questões aí difíceis envolvendo pais, né, a família em si, a forma de lidar com os membros da família, podem ver durante essa fase os membros da família requererem atenções, alguns probleminhas que estavam latentes no âmbito familiar começarem a, né, transbordar pelo ralo, né, sair do ralo e atrapalhar um pouquinho, a fim de que as pessoas que não estavam enxergando isso comecem a ver. Já pelo âmbito capricorniano da coisa, isso pode interferir nos assuntos organizacionais de empresas e sobre toda e qualquer autoridade, como eu já falei minutos atrás. Isso vai fazer com que essas pessoas que detenham algum grau de autoridade, seja ela qual for, tenham que rever de qualquer maneira as suas posturas diante de subordinados, diante dos sistemas que criou e diante das imposições daquilo que ele considera ser o mais organizado, o mais certo e que tem que ser cumprido à risca. Essa situação ela vai precisar de um ajuste, de uma mudança, tem que haver flexibilidade durante essa fase aí. Não se espante se você, que é uma pessoa mais sensível, passar por esse eclipse durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, começar a se sentir muito sensibilizado com o comercial de margarina ou coisas assim que envolvam família, né? A pessoa chorar à toa, lembrar de passado, desempacotar um monte de coisas que estavam no sótão ou no porão para ver memórias, fotos antigas, desempacotar também coisas que a moda considerava obsoletas e de repente passam a ser super interessantes durante essa fase, uma repaginada naquilo que se usa em termos de vestimenta, em termos de interesse. Tem muita gente que vai provavelmente cavucar aí filmes no ar para ver, pode ter até produção de filmes no ar ou outras obras culturais lidando com o passado histórico, com o resgate de memória durante toda essa passagem, sobretudo ali a partir do mês de janeiro. Já o mês de junho, ele vai ser crucial, porque ele vai ter um eclipse lunar e vai ter o eclipse solar. O lunar, do dia 5/6, ocorre no eixo Gêmeos-Sagitário, com a Lua em Sagitário e o Sol em Gêmeos. E lembram do que eu falei ainda há pouco sobre as mexidas, as alterações em sistemas educacionais, em sistemas que envolvem ensino fundamental e médio, ensino superior, pós-graduações. Isso tudo também vai ter essa continuidade, talvez uma intensificação durante essa fase aí, uma intensificação de tudo que eu mencionei a respeito desses assuntos estudantis. Esse eclipse também, como eu falei antes, é uma continuidade de um processo meio ligado ao exagero, né? A Lua vai estar em Sagitário, tudo que toca em Sagitário tende a crescer, proliferar muito, e em Gêmeos se dissemina com facilidade entre os iguais, entre as pessoas mais comuns, entre a população, né? População com autoridade, população sem autoridade. Esse eclipse também vai fazer uma oposição da Lua com Vênus, e Vênus vai estar juntinho, né, em conjunção com o Sol. Essa é uma tensão, né? Esse momento é um momento de tensão. Tensão no sistema bancário, nos investimentos que se faz em estradas, vias urbanas, vias interestaduais e internacionais, sistemas de transporte coletivo de diversas maneiras, né? Avião, ônibus, caminhões no sentido de transporte de carga, e investimentos no sentido também, talvez a falta de investimentos, né? Um escoamento de recursos. Podem haver outras discussões sobre a inserção de mais dinheiro em algumas áreas educacionais e a retirada, né? Os famosos cortes. Aqui vale a pena a gente fazer um comentário interessante, especialmente para as pessoas que, quando ouvem a gente utilizar determinados termos, tendem a encarar aquilo ali como uma preferência política. Muito cuidado, não é isso. Quando um governo anterior mexeu na educação e retirou valores da educação, o nome daquilo é corte. Quando esse governo atual mexe na educação e retira esses valores, o nome é o mesmo, corte. Não importa se foi antes, se foi depois, se vai ser futuramente. Tirou recursos da educação, é corte da educação, gente. E se não concorda, eu lamento, mas esse é o nome que se dá. E é uma tendência que vai ocorrer ali durante essa fase, ter uma mexida nos valores
desenvolvidos, direcionados para todos esses campos, o que inclui o da educação. Outras mexidas, como eu tinha falado, são relativas aos bancos e às instituições financeiras. Podemos ver algumas medidas grandes, macro, estatais, federais, ou até as mudanças que cada um individualmente resolve fazer dentro do seu sistema, dentro das suas posses, ou numa empresa que conduza, mas de qualquer jeito, em todos os âmbitos, essas mexidas na economia, para alguns podem até ser bastante interessantes. Por outro lado, são apertos de cinto, durante essa fase aí, especialmente ali no comecinho do mês de junho, um pouco antes, uns 15 dias, 20 dias antes do eclipse solar, que vem logo em seguida, que é esse que eu vou comentar agora. O eclipse solar, como eu disse, vai acontecer no dia 21 de junho, já no signo de Câncer, ou seja, a Lua e o Sol juntos ali no grau 0 de Câncer. Vamos tornar a ver uma intensificação, e uma intensificação realmente grande, das grandes. Afinal de contas, é um eclipse solar. Ele é muito mais enfático, costuma ser muito mais enfático do que os efeitos dos eclipses lunares. E os desvios pertinentes a esses eclipses são um pouquinho mais contundentes e nem sempre muito agradáveis. Num mapa coletivo como esse, de novo, com o grau 0 de Áries, iniciando toda a gama das 12 casas astrológicas, esse eclipse vai cair na 4ª casa, ou seja, já comentamos aqui como é que pode ser mexido, como é que os assuntos da 4ª casa são incorporados numa fase como essa de eclipse. Com o Sol em eclipse em Câncer, em 2019, nós já vimos ali algumas intempéries, sobretudo na América Latina, Não toda vez que o Sol e a Lua fazem o eclipse ali no signo de Câncer acontece isso, mas a sombra desse eclipse solar passou bem em cima justamente dos países que entraram em crises políticas, econômicas e etc. dentro da América Latina. Nesse caso de 2020, de junho de 2020, a sombra do eclipse passa em vários países asiáticos, o que inclui Índia, China, Paquistão, continua pegando ali todas aquelas questões de Hong Kong, que nós já vimos aí no noticiário, pega o sul da Arábia Saudita, Israel, Líbia, Egito, vários outros países da região leste da África. Então as questões de crise elas podem se agravar também nessas áreas, podendo envolver aí algumas situações calamitosas, como mudanças nas questões climáticas, e outras questões que envolvem tsunamis, terremotos, nessas regiões que têm alguma propensão de fato a isso ocorrer. As grandes mudanças prometidas por esse eclipse solar em Câncer se referem sobretudo ao resgate histórico, às construções da mentalidade nacional de diversos países e da mentalidade regional, quando se trata de um país, dentro do Brasil, cada região fortalecendo ainda mais ou tendo questionamentos, convulsões em torno dessa ideia de regionalidade, de história muito particular de uma região. Os resgates de assuntos do passado, que podemos elencar aqui diversos, como questões de colonização, problemas ligados à escravidão, aos problemas econômicos derivados da lentidão com que se industrializou o Brasil, por exemplo, tudo isso pode estar na pauta desse eclipse, que vai ter a sua contrapartida lá no segundo eclipse, lá no finalzinho do segundo semestre. Não vai ser um eclipse que está cheio de possibilidades, alguns até desencadeiam oportunidades. Todo ciclo planetário pode desencadear problemas e oportunidades, mas esse aqui tem uma certa ênfase ali difícil com o planeta Marte, uma quadratura, um ângulo difícil que a Lua e o Sol vão fazer com o planeta Marte, que rege forças armadas, que rege metalúrgicas, que rege as ações pioneiras, que é muito bom, e as ações violentas, que não é nada bom. É muito importante ter atenção com a segurança em estádios de futebol, estádios de práticas esportivas, por exemplo, durante essas fases. São locais que são sujeitos a grandes explosões de alegria e também
há explosões de fúria. Então, justamente nessa fase ali, em junho, julho, agosto, é preciso ter uma consciência muito boa para participar dessas situações coletivas tão arraigadas na cultura, nas matrizes culturais. Aqui no canal tem inclusive um vídeo sobre eclipse mostrando como é que ele funciona de casa em casa. Dá uma olhadinha ali. E esse eclipse em Câncer, você procure dar uma olhadinha também no seu mapa de nascimento, ver em que casa astrológica isso pode cair. Os assuntos de cada casa são enfatizados, são redirecionados, coisas que você estava planejando fazer meio que linearmente vão precisar de uma adaptação, né, meio que correndo, né, mas uma adaptação para que as coisas não degringolem. Normalmente as pessoas mudam de ideia, estão com um interesse muito grande em fazer uma coisa e de repente veem que aquilo ali não é aquilo que pensavam que era, que deveria ser, e mudam de ideia, procuram outras coisas. Então depende da casa em que vai cair. Seria ideal você procurar um astrólogo de sua preferência, ou você mesmo, que estiver estudando astrologia, procurar calcular o seu mapa através de algum site, algum software, algum aplicativo que possa te prover desse cálculo, desse desenho e localizar a posição do Sol e da Lua nesse eclipse, nesse mapa. É isso aí, gente. É uma prévia, é um breviáriozinho dos efeitos dessas grandes configurações. E se você gostou do vídeo, clica aqui no inscrever-se e também no sininho para que você possa receber as notificações. Acompanhe aqui os links na nossa descrição para você fazer curso de astrologia, caso você queira desenvolver um pouquinho mais o seu olhar sobre o céu e o seu entendimento sobre você mesmo, sobre o mundo. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, um grande abraço e até a próxima!